Nós estamos aqui mais uma vez na Supercreche Jesus da LBV na capital paulista, trazendo para você, telespectador da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, e você que colabora com as obras da Legião da Boa Vontade, uma prestação de contas de como está o andamento da reforma aqui neste espaço maravilhoso de educação. Quando você tem a oportunidade de fazer uma reforma, você também consegue ampliar as melhorias daquele espaço de atendimento. Então, o que nós temos de benefício desta nova roupagem da Supercreche Jesus? Foi utilizada uma telha que ela traz um conforto acústico e um conforto térmico também. A arquitetura primou para não mudar a característica externa de uma tomada vista aérea da edificação. Mas embaixo dessa telha, que é a mesma telha colonial original, na verdade ela é uma telha metálica, é uma telha acústica, uma telha térmica, que ela é toda ondulada, ela imita uma telha romana por fora, mas por baixo é uma telha plana e o recheio dela é o PIR. Normalmente as telhas acústicas e térmicas são de poliuretano ou de EPS, mas essa não, é o PIR, é espuma rígida de poliisocianurato, que além de ser térmico, acústico, também é incombustível, oferece uma segurança contra fogo, contra incêndio, muito grande para essa edificação. E o grande mote é, além dessa telha, em alguns pontos nós vamos colocar também forro, que cria ainda uma barreira térmica entre a telha e o ambiente interno, dando assim muito mais conforto para os usuários dessa edificação. Nós estamos falando de uma escola que tem salas de aula e salas de aula cheias de crianças felizes e que na dinâmica do dia a dia, já que ficam o dia todo na escola da LBV, é natural que elas façam barulho, porque elas conversam entre si, elas cantam, elas brincam e há também ali a interação da professora. A poluição sonora, para cada frequência do som, existe um limite, né, de decibéis, um limite de volume que nós podemos escutar por determinado tempo, né? Então, obviamente, quanto mais alto é o som que você escuta, menor é o tempo que você pode ficar exposto a esse som sem que provoque danos ao teu ouvido. E ao longo do tempo, essa exposição aí contínua desses ruídos, né, eles vão causando um desconforto no nosso corpo. E toda vez que o nosso corpo ele percebe esse desconforto, ele vai começar a produzir coisas, né, para que possa se defender aí, porque ele entende que esse desconforto é um perigo, uma ameaça à sua sobrevivência. E ao fazer isso, essa energia que a gente está despendendo para isso, ela vai faltar em outros âmbitos, né? Então a gente vai começar a sentir um esgotamento mental, uma irritabilidade, uma angústia e várias outras consequências aí graves, né? Com relação aos professores, existem alguns pontos específicos para essa profissão que é principalmente relacionado ao próprio aprendizado do professor, porque quando ele está exposto à poluição sonora, ele aprende com déficit de qualidade, né? E por consequência ele vai transmitir esses ensinamentos também com uma qualidade mais baixa. Essa exposição contínua aí à poluição sonora vai gerando aí um estresse muito degenerativo, né? O qual em muitos casos pode levar inclusive a desenvolver a síndrome de burnout, que é onde ocorre aí um esgotamento físico e mental devido ao trabalho, gerar muita frustração, a esse trabalho não conseguir ser desenvolvido da maneira com a qual aquele profissional desejaria, né? Então a gente tem essa questão da poluição gerando nesse profissional esse sentimento aí de incapacidade, de não conseguir realizar esse seu trabalho. Quando o professor está tendo efeitos adversos dessa poluição sonora, a tendência é que ele faça um uso vocal incorreto, né? Isso favorece ainda mais o aparecimento de lesões nas cordas vocais, né? Os mais comuns são os que nós otorrinolaringologistas chamamos de nódulos e que as pessoas em geral chamam de calos. É possível que você tenha um afastamento definitivo de um professor por causa do uso incorreto da voz e uma lesão que, né,
torne essa voz com uma disfonia permanente. A gente precisa investir nessa transformação aí dos espaços em todos os âmbitos da vida, né? Mas em especial hoje a gente está falando aí das escolas, que é justamente aonde vai se formar e propiciar o desenvolvimento, né? Então isso nas crianças, se a gente pensa aí o quão prejudicial pode ser, porque a criança ela está justamente nesse momento de compreensão do mundo. E como é que ela faz essa compreensão? Através dos órgãos dos sentidos. Então imagina, se a audição dela estiver comprometida, e ela vai ter um comprometimento aí de toda a questão do desenvolvimento da linguagem, da aprendizagem, porque o sistema nervoso central dela ainda está em processo de amadurecimento. Então, quando a gente tem aí uma falha nessa captação desses sentidos, obviamente a gente vai gerar aí nessa criança um possível distúrbio, né? Vai atrapalhar com certeza na interação social, vai gerar uma agressividade, uma irritabilidade, baixa autoestima, intolerância aos outros, devido a ficar um ambiente muito agressivo, onde as pessoas para se comunicarem precisam gritar e aí sentem-se não ouvidas, né? Num ambiente tão caótico assim, isso vai gerar consequências para essa criança e vai atrapalhar esse desenvolvimento e a aquisição aí da linguagem e da aprendizagem. As aulas continuam sendo alegres, continuam sendo divertidas, as crianças continuam brincando, continuam sendo crianças, mas o ambiente vai ter esse equilíbrio melhor dos ruídos que acontecem na sala de aula.